Fala aí, pessoal. Boa tarde a todos. Um bom almoço aí para quem estiver almoçando, que eu sei que muita gente assiste isso aqui enquanto almoça. Vamos para o update agora de terça-feira, tá? A gente veio da semana, talvez não a mais movimentada, que foi a semana passada para cripto, mas com certeza uma das mais importantes. E a gente está agora entrando aqui numa semana um pouquinho mais morna, tá? Isso aqui é o gráfico de 7 dias, tá? Não é especificamente dessa semana, mas só para ilustrar aqui que pô, o caso Ripple ali realmente está se desdobrando até agora. Ripple acumulando 60% de valorização. Você teve alguns outros players, pô, a SNX também, o FTT da FTX, a própria Solana, que serve como um hedge ali para todas as blockchains que não são EVM, né, que no caso não são da mesma linguagem da Ethereum. De maneira geral, uma semana bastante interessante para cripto, tá? Hoje aqui a gente já está num dia um pouco mais marromeno, né? Nem para lá nem para cá, com a maior parte das moedas sofrendo uma correção, tá? Que é completamente natural, dado as valorizações que a gente teve. Só que a gente tem alguns pontinhos mais específicos aqui, tá? Especificamente hoje, tá? Dá para ressaltar a Link, tá? A gente vai comentar dela, teve uma notícia importante dela. Deixa eu ver se batendo o olho aqui tem mais alguma. Tinha a Uniswap, a gente vai falar a notícia importante dela, mas pelo jeito não está nem pipocando no gráfico aqui. Eu gosto desse gráfico, é um pouquinho mais dinâmico, mais divertidinho, mas enfim. Vamos falar de Link e Uniswap hoje, especificamente. E antes disso, falar aqui de... peço desculpas, eu sempre erro isso, vamos falar de Merchan, tá? Já está no link aqui, já está no chat, aliás, o link que eu deixei pelo perfil da Genial mesmo. É o link que você se cadastrando, você vai passar a receber, né, a newsletter de cripto que a gente envia toda terça-feira. Hoje é terça-feira, então hoje saiu a nova news. A gente pode pegar aqui, ó. Hoje o nosso tema, né, foi o que é e como usar o hold alavancado, que é uma estratégia aí de você unir tanto a estratégia de hold, né, que seria o buy and hold, que é basicamente comprar e esperar, só que de forma que você usa a alavancagem ao seu favor, tá? É bem específico, tá? Não vou entregar muito do ouro aqui, mas seria o hold aqui, né? Como você se segurar de maneira um pouquinho mais emocionante, especialmente para ativos que você acredita no longo prazo, tá? Que a gente explica a estratégia. Falamos do que mais acontece na semana, mas isso eu cubro com vocês aqui. Isso que mais aconteceu na semana aqui foi dando um pouco mais minuciosamente, tá? O que foi o caso Ripple, qual que foi a decisão da juíza, explico o Howey Test aqui também. Então, para quem quiser ler, tá bem completinho. E aí, análise de mercado, análise técnica e o nosso índice, que é um experimento, tá? É um índice passivo. Então, newsletter, só se cadastrar no link. E assim que você se cadastra lá, você também recebe acesso ao grupo do Telegram, que é no qual eu solto todo um morning callzinho, tá? Como se fosse um mini morning call, com uma breve descrição um pouquinho mais detalhada do que somente os títulos das notícias, né? Então, uma mini descrição com overview geral do que a gente está esperando para o dia. Bem para começar o dia mais informado, tá? Mas você não perde nada também se estiver acompanhando aqui a sala ao vivo. A nível de preço, será que vamos cravar mais uma? Tá, eu já falei aqui faz algumas semanas que, para mim, num horizonte de tempo curto, eu estou levemente pessimista, tá? Mas mais pela falta de demanda real do que pelo cenário em si. Então, o cenário cripto, ele se modificou bastante nas últimas semanas, tá? Então, um cenário muito, muito bom. Meio que a gente está plantando a sementinha e ela adubamos, colocamos todos os minerais dali numa terra boa. A gente plantou uma sementinha muito boa para um próximo bull. Só que a gente tem que esperar essa semente crescer. Ela vai crescer mesmo quando a demanda institucional, a demanda real vier. E a gente ainda não está lá. Então, até lá, eu sigo um pouquinho mais pessimista a nível de precificação só no curto prazo. Então, aparentemente, né, vamos perder aqui hoje. Ontem acabou fechando acima, tá? A nossa velhinha aqui, ela acabou varando os 30 mil dólares, mas fechamos acima dos 30. Hoje aí a gente está caminhando para, aparentemente, perder esse fechamento diário abaixo dos 30 mil dólares. Se isso acontecer, aí, cara, primeiro alvo, que é o que eu mais estou esperando e é onde eu vou fazer meu aporte mesmo, os 28 mil dólares, tá? Ele é tanto foi uma mini resistênciazinha assim, acho que não dá nem pra falar isso, serviu como um breve suporte, uma mini resistência, mas ele está reforçado pela média móvel de 100 períodos, tá? Eu troquei aqui de 50 por 100, porque a de 50 ela não faria tanta pressão aqui nos 29, tanto eu acho que faz mais sentido a gente ir reto para os 28. Então, 28 é meu próximo ponto de entrada. Acredito que pode ser hoje ou amanhã que a gente chegue lá. E num caso um pouquinho mais extremo aí, se a gente perder esse canalzinho de alta aqui, aí sim, os 25 mil dólares, tá? Abaixo disso, eu acho extremamente improvável que aconteça. O cenário está muito melhor, a gente está nos mesmos preços de 2, 3 semanas atrás, com um cenário extremamente mais claro. Eu ficava repetindo várias vezes que uma das coisas que a gente mais precisava para a cripto era clareza regulatória. Clareza no geral. A clareza regulatória ela não veio 100%,
mas ela está muito mais encaminhada, tanto pelo caso Ripple, que provavelmente vai ser recorrido, tá? Obviamente a SEC tem como recorrer num tribunal superior, mas foi uma grande vitória, foi uma batalha vencida, tá? Falta o resto da guerra, mas a batalha foi uma batalha importante de ser vencida. Até lá, enfim, estou esperando aqui os 28, no máximo os 25, e para martelar aqui também, e ninguém falar que eu estou inventando coisa depois que acontece, acho que julho e agosto do ano que vem serão os períodos no qual a gente já vai estar com um bull market um pouco mais bem estabelecido. Não necessariamente all time high, mas acho que um bull market mais bem estabelecido. Ethereum, só para a gente não deixar de comentar, está numa situação muito parecida, tá? Então, o que foram os 30 mil dólares para o Bitcoin estão sendo os 2 mil dólares para o Ethereum, o token Ether, no caso. Então, ele está aqui numa situação muito parecida. Como ele tem uma dinâmica de uso um pouco diferente do Bitcoin, não se aplica 100% exatamente as mesmas coisas que eu falei, tá? Mas também, esse recuo aqui para a média móvel de 100 dias, 1.830, 1.800, não me faria ficar surpreso. Acho até que é uma entrada boa, ainda mais se a gente comparar o ratio dos dois, tá? Ethereum e BTC, que eu sempre falo dessa brincadeirinha aqui de precificação de um frente ao outro, porque você consegue até medir o nível de risco de exposição do seu portfólio a partir de quanto você está exposto em Bitcoin versus Ethereum, né? Bitcoin, obviamente, sendo ali o ativo um pouco mais seguro, pegando uma liberdade poética aqui para falar que cripto e seguro na mesma frase, tá? Obviamente é um ativo extremamente volátil, extremamente arriscado, mas dentro do seu setor, né, dentro de cripto, se você parte do princípio que é um setor que se consolidou entre aspas, né, mas ele não vai deixar de existir, que é o que eu acredito, cada um tem sua crença, o Bitcoin hoje é o ativo mais seguro, tá? Isso é indiscutível. Porém, eu acho que o Ethereum possui uma simetria de risco muito melhor do que o Bitcoin. Não no curto prazo, mas no médio e longo prazo aí, especialmente nesse próximo range de time, né, nesse período de tempo que eu acredito que a gente vai estar no bull, que é final do semestre, do primeiro semestre do ano que vem. Eu acho que jogar com essa ratio aqui, ó, de Ethereum e Bitcoin é legal, tá? Então o Bitcoin, aliás, o Ethereum, ele tá numa leve resistência aqui frente à precificação do Bitcoin, mas, obviamente, a gente tem uma margem bem grande aí para voltar a ganhar esses 0,7, 0,07. Então seria pelo menos 11% de valorização. Então, se isso aqui continuar caindo, ó, em 0,06 se faz uma excelente entrada do play, né? Seria long Ethereum, short Bitcoin. Eu já expliquei isso aqui em outras lives, tá? Não quero ficar me estendendo nisso, mas eu quero vir trazendo isso todo dia, porque quando acontecer mesmo, eu quero ter o histórico de que eu estava falando isso. Mas é isso, tá? Precificação é isso aí. E vamos falar de notícias, que a gente teve aqui alguns movimentos de preço, tá? A própria aqui a Chainlink, que teve a notícia. E, cara, não estou achando mesmo a Uniswap, tá? Mas aqui a gente acha a Uniswap por aqui. Overview geral, Bitcoin também se mantendo abaixo de 50% de dominância de mercado. Ethereum perdeu um pouquinho, porque você teve outras altcoins aí tendo uma performance um pouquinho melhor, muito também por conta dessas notícias de Uniswap e Chainlink, que a gente vai comentar agora. E Fear and Greed Index também está no lado neutro, só que levemente positivo, tá? A gente não se mexeu de ontem ainda, a gente veio das últimas semanas caindo do lado de ganância, voltando aqui para o lado neutro, só que estando levemente pendendo ali para o lado de ganância. Mas vale ressaltar a diferença dos mercados tradicionais. Mercado tradicional ele já meio que comprou a narrativa de risk on, né? O Fed aí já está mudando totalmente o discurso dele. O único membro do Fed um pouco mais bearish, né? Um pouco mais hawkish ali, enfim, mais pessimista com a questão da inflação, ele já se retirou das discussões, não está opinando mais. Você teve mais um membro do Fed falando que pode ser que seja necessário somente mais um aumento, que é o aumento que a gente vai ter na quarta que vem. Então já está em voga aí uma proximidade, aliás, um tempo muito mais próximo quando a gente vai estar falando de uma possível pivotada da curva de juros. E o mercado de risco, o mercado tradicional de risco, já comprou essa narrativa. Então, o mercado de risco, o mercado tradicional de risco, ações, basicamente, está muito mais no lado de ganância do que cripto. Então, a gente acaba vendo até uma descorrelação aqui de narrativas. E vamos ver até quando, né? Vamos ver se eventualmente numa quarta que vem aí, não por conta do aumento de 25 bips, porque isso está basicamente dado, né? Isso aqui já tá no preço, mas por conta do discurso dele, se virar mesmo um discurso muito mais pró-mercado, vamos ver se cripto vai responder. E aí se essa correlação volta a aumentar. Então só vamos achar o Uniswap aqui, só para eu ver, porque agora até encafifei aqui de não ter visto. Acabou devolvendo bastante. Ela estava valorizando, chegou a valorizar 9% ontem, tá? Isso aqui é nas últimas 24 horas, então valorizou, mas já estabilizou aqui em 1% de valorização. Por isso que nem está aparecendo no outro gráfico.
Mas indo para as notícias, vamos falar então, Chainlink e Uniswap, tá? Uniswap, Hayden Adams, tá? É o CEO, o cofundador também, CEO e cofundador da Uniswap. Uniswap, para quem não conhece, é a principal exchange descentralizada, tá? A que fez o melhor nome para si. Então, ela já está presente em várias redes e quando você pensa em DeFi, né, exchange centralizada, prover liquidez, pum, primeiro nome que vem na tua cabeça é a Uniswap. Eles lançaram agora um novo protocolo, né, um novo produto embaixo do mesmo guarda-chuva da Uniswap, que é a Uniswap X. E é basicamente um agregador de pools de liquidez. Então, você eventualmente vai procurar ali, quero fazer a troca de uma moeda X pela moeda Y, esse produto, né, esse Uniswap X, ele vai buscar em toda a blockchain, ou enfim, as que estejam embaixo do guarda-chuva deles, né, qual seria a melhor cotação dentre os pools que eles têm para fazer essa troca. Eu até comentei ontem de um protocolo parecido, que era a OneInt, que fazia a mesma coisa. Então, isso aqui é, obviamente, uma forma de você se blindar, né? Se você tentar bater de frente com competidores ali. Não um competidor direto, porque não é exatamente o mesmo produto que você provê, mas dentro desse setor de DeFi, a Uniswap está querendo se consolidar como uma provedora de... o pessoal chama de one-stop shop, né? Tudo que você pensar de DeFi, você quer ir nesse mesmo lugar para resolver a coisa toda. Então, a Uniswap está se posicionando aí, lançando um produto concorrente à OneInt, que foi uma que teve valorização grande ontem, sem motivo específico, mas eu acabei comentando dela. Então, Uniswap X lançada, muito bom, tá? A nível de fundamentos, pô, um excelente produto. Uniswap é uma excelente plataforma para quem está acostumado com DeFi, só que o token dela não se faz um bom investimento hoje, tá? Todo mundo que investe no token Uni, eu não gosto, tá? Todo mundo que investe no token Uni hoje é visando uma eventual viradinha de chave que eles falam. E é literalmente isso, né? Eles chamam de quando vai acontecer o fee switch, né? Que é a virada de chave da Uniswap para eles passarem a reverter parte dos lucros da plataforma para os detentores dos tokens, como se fosse uma ação mesmo, né? Então, os shareholders deles ali, que detêm o token no swap, precisam, para justificar o valor do token, precisam receber parte das taxas que esse protocolo gera. Isso não acontece, porque aí é briga de regulação, tá? Porque, obviamente, isso aí sim não ia ter nem como você mascarar ali, porque ia ser, obviamente, um valor imobiliário. Mas, enquanto isso não acontece, o token Uni não faz sentido, porque você não está investindo na Uniswap Labs, né? Você não está investindo na empresa, você está investindo num protocolo que não te gera absolutamente nada em volta. Então, token Uni não é um bom investimento, mas é de uma empresa que possui excelentes produtos. E qualquer investimento ali é numa perspectiva futura de aí sim você receber partes desses tokens, desse lucro. E por que eu fiz essa explicação toda? Porque no caso de Chainlink é exatamente a mesma coisa, igualzinho. O token Link não é um bom token hoje, porque ele não captura em nada o valor que o protocolo gera. Então a Chainlink tem algumas questões um pouquinho mais específicas, né? Porque o maior cliente deles são eles mesmos, então isso você também leva com um pouquinho de caramba, qual que é a palavra? Você, enfim, não pode levar tão a sério, né? Você tem uma demanda ali vindo de você mesmo, você subsidia muito dos seus principais clientes que não são você acaba subsidiando muito desse custo, mas você tem um excelente produto, tá? A Chainlink, ela é famosa pelos oráculos que ela provê, né? Então, aquele que sabe de tudo. E qual que é a importância disso para dentro da blockchain? Porque você precisa de uma maneira confiável de trazer informações do mundo exterior, né? De coisas alheias à blockchain, para dentro da blockchain para fazer com que contratos específicos funcionem. Por exemplo, tá? É o exemplo que eu sempre dou e não sei porque é o primeiro que me vem à cabeça, mas você quer fazer um contrato ali, um contrato inteligente no qual eu fiz uma aposta com o Carvão aqui. Pô, Carvão, eu acho que amanhã vai fazer sol. E ele falou, eu acho que não vai. Então, vamos casar nosso dinheiro aqui num contrato inteligente. Se amanhã fizer sol, esse contrato ele vai executar automaticamente e levar... e aí eu ganho a grana do Carvão, porque eu achava que faria sol, e ele perde. Ou se não fizer sol, minha grana vai para ele de maneira automática, tá? Esse é um breve exemplo de um contrato inteligente, mas como que o contrato inteligente saberia se fez sol ou não? A gente precisaria de uma informação vinda de um oráculo que está puxando o dado de alguma fonte meteorológica do mundo real, né? E vai imputar essa informação dentro da blockchain. E beleza, pô, show de bola, que é assim que funciona. Só que se você começar a extrapolar essas formas de organizações de contratos, né, e coisas que são possíveis fazer com dados reais, né? Pô, a nível de aposta, qualquer coisa que você imaginar dá para fazer. Mas você tem, por exemplo, precificação de ativos do mundo real, precificação do ouro. Você precisa que essas informações sejam confiáveis. E é aí que a Chainlink entra. Ela fornece oráculos que hoje são tidos como confiáveis, porque ela faz de uma forma que você
você tem é como se fosse um dilema do prisioneiro, né? Uma teoria dos jogos ali para fazer com que os validadores, né, os oráculos da Chainlink, tenham incentivos em trabalhar em conjunto para fornecer uma boa informação antes tentar fraudar esse oráculo para aí sim, por conta dessa fraude, tentar ganhar mais dinheiro de outra forma. Também é uma explicação que seria um pouco mais longa se eu tentar deixar ela bem didática aqui, mas eu posso trazer um dia que é bem interessante. Mas o que aconteceu, tá? Eles finalmente lançaram aí um novo produto deles, que é o CCIP. Aí vamos pegar o to the left, to the right aqui. Pergunta. Opa! Tem a ver com exchange, você não falou das exchanges? Isso. Aquela DY ou DX ou DXDY. DYDX, isso. Já ouvi sim. Você falou dela ou não? Eu não sei se eu comentei essa semana, mas conheço. Qual é a opinião sua? Ela, cara, assim, a nível de especulação e de valor de token hoje, é um token que eu teria exposição bem pequena para um próximo ciclo. Que ela está num setor muito bom, que é o setor descentralizado de perpétuos, né? Então ela é uma exchange de perpétuos descentralizada. Você tem outros players, como por exemplo a GMX, que seria a principal concorrente dela, que também é bastante interessante, mas a DYDX ela oferece uma experiência muito melhor. Se você usar a DYDX, juro, parece que você está usando uma corretora centralizada. É excelente, excelente. Só que eles estão passando por uma reformulação agora. Eles estão saindo da rede que eles estão agora e criando uma rede própria dentro da Cosmos. Então não se preocupem com os nomes, tá? Isso aqui vai longe, essa discussão. Então eles estão passando por essa atualização que vai ser importante. Para eles vai ser bom. E o token também chega a fazer sentido. Porém, acho que o FDV deles, cara, enfim, acho que o que eles têm de circulação do token, eu me arrisco a dizer que é papo de 3%, assim. Ou 10%, vai, para não errar muito assim. Então eles têm mais de 90% dos tokens para ainda entrar em circulação. Então eu não me posicionaria a muito longo prazo, porque vai ter uma diluição ferrada, mas a nível de especulação, notícia, não sei o quê, excelente setor, excelente empresa, mas os caras estão muito cru ainda no começo a nível de distribuição de token. Então vai diluir bastante ainda. Acho que a gente fez uma news... mas isso aí o cara também, ele não pode, por outro lado, você tem muito para vender, concorda? Quanto mais alto tiver, melhor. Sim, se você quiser shortar, né, nesse sentido. Aí dá. É que aí tem um site que chama Token Unlocks. Deixa eu ver se eu pego aqui certinho. Por um lado, esse depende do que o cara vai fazer. Token Unlocks. Esse site aqui, para quem se interessar, ele pega todas as moedas, as principais moedas aqui no caso, e te dá as datas. Deixa eu ver se eu acho especificamente aqui, fazendo ao vivo. As datas específicas de quando vão acontecer os próximos unlocks, né? Quando que são as próximas datas que tokens entrarão em circulação. Aqui tem certinho, a própria DYDX, isso aqui é o que a gente tem em circulação hoje, tá? Esse today. Se a gente puxar aqui, para dia 28 de novembro desse mês... Qual que é esse site aí? Chama Token Unlocks. Então, de desbloquear, né? tokenunlocks.app. Aqui a gente vê, dia 28 de novembro, a gente vai ter, fazendo de olho aqui, tá? Não sei quanto vai dar isso, mas uns 30% a mais de tokens vão entrar em circulação. E disso para frente, vai ser periódico esse aumento de circulação de DYDX. Isso aqui vai se estabilizar só em 6 de julho de 2026. Então, até lá, cara, token DYDX entrando em circulação. Só que aí você entra naquela, a teoria do mercado eficiente, né? Em tese, o mercado sabe quando isso aqui vai acontecer. Então, será que já precificou? Será que não precificou? Aí, enfim, aí cada um viaja da forma que quiser. Mas vale ficar de olho nessa data, tá? Mas gosto, tá? Resumo geral, eu gosto de DYDX. Mas não teria, cara, sei lá, 1, 2% de exposição no máximo, assim. Só terminando da CCIP, tá? Eles lançaram esse CCIP, que é o Cross-Chain Interoperability Protocol. O inglês está em dia aqui. Que, de maneira resumida, é um protocolo para interação entre blockchains. Então, eu já comentei também nas outras semanas como funcionam as bridges hoje, que as pontes entre blockchains, né? Que é uma forma meio arcaica de você levar ativos de uma blockchain para outra. Como eu falei, acabei de falar que elas não se conversam, né? Você precisa de formas para fazer com que um ativo pule de uma para outra. E essas pontes são muito atacadas, tá? Elas só são alvos de muito hack. E o que esse CCIP pretende fazer? Ele pretende criar uma forma que essas blockchains se comuniquem sem que você precise mexer seu ativo real para uma ponte. Então você não cria um ponto de ataque ali, você não cria uma concentração de capital em um protocolo, em uma ponte específica para o cara ir lá roubar. Você consegue usar esse CCIP, e aí ele, via contrato, tá? E é a mágica da tecnologia,
ele, da tua própria carteira, você consegue queimar o teu ativo na tua carteira, né? Ele deixa de existir numa blockchain e ele passa a existir na outra. E você não fica com um comprovante de que você tem aquele valor travado numa ponte. Então é uma solução um pouco mais engenhosa, que estava prometendo muito pela Chainlink. Não muda hoje o tokenomics, então continuo não gostando do Token Link como investimento, mas é uma excelente solução para, se ganhar tração, aí sim a gente voltar a olhar para o Token Link com um pouquinho mais de carinho. Agora, últimas notícias a nível político e regulatório, tá? Obviamente, temos aqui nosso segundo careca mais odiado do mercado, Gary Gensler, falando que a vitória da Ripple não deve ser comemorada ainda, tá? É muito cedo para a gente ver alguma mudança. Qual que é o primeiro? Sei lá, eu falei segundo para deixar a dúvida no ar aí, mas... Ô, Carvão, que isso, cara? Eu ia falar, mas eu vou ficar calado. Eu também, eu vou ficar calado, porque tem um outro careca. Tem. Daqui a pouco ele apresenta a gente no Instagram. Vou ficar calado, não posso falar nada. Então, enfim, ele tá achando muito cedo para comemorar. Aqui, infelizmente, ele tá certo, tá? A SEC provavelmente vai recorrer à decisão da juíza, mas como eu falei, é uma pequena vitória de uma batalha, tá? Falta a guerra, tá? A gente ganhou uma pequena lutinha ali, faltam as outras, mas foi uma boa vitória. A FCA, tá? Que é do Reino Unido, tá? É a agência reguladora lá do Reino Unido. Isso aqui eu achei um pouco extremo até, dizendo que os memes, e aqui eles estão falando especificamente de memes cripto, tá? Mas, cara, se isso aqui vai entrar para cripto, vai entrar para o mercado tradicional também. Memes poderiam se enquadrar como uma violação das regras de promoção financeira. Então, eles citam um exemplo aqui desse memezinho aqui, ó. Deixa eu dar um zoom, deixa eu ver se melhora. Cara, que é as coisas bobas assim que você vê na internet, sabe? Tipo, eu gastando 20 libras no mercado, tô triste. Eu comprando 2.000 libras em, enfim, aqui ele fala cripto, mas qualquer ativo. Isso aqui poderia levar a uma ação penal. Então eu fiquei um pouco em choque assim, mas o pessoal que é influencer de investimento aí, por enquanto só no Reino Unido, acho que tem que abrir o olho um pouco, tá? Eu achei até um pouco chocante essa notícia. Segunda camada, tá? A gente vai ter nesse próximo ciclo aqui, acho que já é indiscutível, o que foi o último ciclo de 2021 com as Ethereum Killers, né? As primeiras camadas que vão vencer Ethereum, teve Solana, Phantom, deu branco agora, mas todas as outras a própria BNB, todas essas redes que vieram e movimentaram todo o último bull market, a rede que vai vencer Ethereum, não sei o quê. Cara, a narrativa do próximo ciclo, você vai ter os pequenos setores ali, como a própria DYDX, né, perpétuos descentralizados, mas a narrativa central vai ser segundas camadas. E aqui, mais um player que vai entrar nessa batalha aí, que é a Mantle, ou Mantle, sei lá como se pronuncia. Agora, nosso careca amado, que é Brian Armstrong, que é o oposto aí, o CEO da Coinbase, ele deve ter uma reunião amanhã com os democratas da Câmara, tá? Sobre legislação cripto. Então, a gente tem uma frente aí um cara tentando destruir tudo, e outra frente aqui o cara que está tentando construir tudo. E essa dualidade representada por dois carecas. Eu acho isso maravilhoso. Então, resumo cripto desses de hoje foi esse. E bola passada para você, Heitor, aí. Deixou até ele sem graça, Heitor. Deixou. Ele falou assim, é o segundo careca mais odiado do mercado. Eu falei, qual que é o primeiro que eu não tô entendendo? Mas tá bom, tá bom. Brincadeirinha. Heitor vai até raspar o cabelo depois dessa.